Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E cara, a gente chegou no final da série dos episódios de Grande Fraternidade Universal, uma série que estava sendo muito esperada e que está sendo muito comentada. É muito legal de ouvir o feedback de vocês, o que vocês acharam da apresentação desse sistema. Muita gente que já trabalhava com o sistema, que teve, né, outros insights, teve outros entendimentos, falou, nossa, isso aqui nunca fez sentido e agora tá fazendo. Ou então, nossa, eu achava que esse trabalho ele era muito estrito, muito fechadinho, você me deu uma nova perspectiva de como fazer esse trabalho com os mestres. Então, nossa, agora eu consegui entender a distinção desses seres, né? Eu consegui ter um parâmetro melhor do que é um mestre para um mentor, para um espírito qualquer e tal, né? E o legal de estar conversando com uma comunidade que ela é espiritualista é que as pessoas, para além de escutar o conteúdo intelectual, elas também têm uma série de impressões sensíveis, energéticas. Então, escutar vocês falando das repercussões das lives, né, na casa de vocês, nas experiências pessoais, né, ou então, se você faz parte do grupo fechado do Diário Mágico, com certeza você já sonhou com a gente, faz parte aí da nossa caravana onírica. É muito doido pensar que tem pessoas que não se conhecem pessoalmente e que sonham entre si numa base de, né, uma base regular tão impressionante que desafia qualquer tipo de probabilidade. E isso dá certeza pra gente que a gente está construindo uma egrégora sólida e que as pessoas, de alguma forma, elas se encontram confortáveis para se expressar e né, ter um desenvolvimento de espiritualidade que muitas vezes ele é inédito e impensado. Bom, se você gostaria de fazer parte desse grupo do Diário Mágico fechado, você pode entrar lá no apoia.se/Diário Mágico e nos apoiar em qualquer cadeira de apoio. Mas mesmo que você seja uma pessoa um pouco mais tímida, mais introspectiva, não goste tanto dessa ideia de fazer parte de grupos, né, o apoio ajuda a gente a manter e desenvolver o podcast. A gente está pensando em algumas melhorias aí agora para a quinta temporada que começa em janeiro do ano que vem. Então, qualquer faixa de apoio é muito bem-vinda e nos auxilia enormemente. E bom, a gente chegou, então, ao fim dos temas do Páginas Abertas de 2024. A gente tem mais uma live, que é o Páginas Rasuradas número 5, que é sempre o último episódio do ano, que ele não tem tema definido, né? O tema, a gente fala assim, quando as coisas dão errado, né, que são histórias cômicas ou de finais inesperados, mas esse episódio, ele também aceita histórias de temas livres. Então, se tem alguma coisa que você queira contar pra gente, né, nesse episódio, né, nesse evento específico, eu e a Raquel, a gente está um pouco mais né, observando e escutando. Não é, vamos dizer assim, uma palestra roteirizada, é muito mais, né, um episódio que a gente escuta o que vocês, ouvintes que têm interesse de participar, têm a nos dizer e contar a história de vocês. Então vocês podem mandar os relatos, seja por e-mail, seja por WhatsApp. O WhatsApp é o DDD 31 97537 5123, ou então no e-mail contato@diariomagico.com.br. Manda a história de vocês, vai ser muito legal. Se você nunca participou, mas tem uma história, manda. Se você conhece alguém que tem uma história legal e que não conhece o projeto, divulga o projeto, pede pra pessoa contar a história, manda pra gente, vai ser muito, muito, muito legal. E aí a gente volta, então, com os Páginas Abertas em 2025. Eu já tenho a lista de temas pré-definidos, vai ser muito, muito legal. E eu acho que este episódio de hoje vai encher os olhos de vocês e com certeza os ouvidos também. Então, vamos lá? Vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas,
para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô muito feliz de receber aqui no Diário Mágico pra gente falar sobre um tema um tanto diferenciado, mas tão profundo e tão maravilhoso quanto costumam ser as nossas palestras e os nossos diálogos. Então, Ruth, seja muito bem-vinda. Como é que você tá? Eu estou muito ótima, Rodrigo, e muito feliz, né, radiante com esse convite de estar participando do seu programa, né, do seu canal, né, e estou muito feliz mesmo, né, então estou muito bem, né, Que estou muito maravilhoso! bem, muito feliz. A gente conversou, né, previamente, né, eu expressei o meu desejo de tê-la aqui como convidada e a gente marcou, né, essa data especificamente. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas antes disso eu queria saber, Ruth, como é que você costuma se apresentar assim, né, você se apresenta como astróloga védica, como é que você se define assim, para quem está nos ouvindo agora e porventura ainda não conhece você, o seu trabalho, né, qual é que é a definição que você dá? Então, Rodrigo, eu me apresento como Ruth Meire, astróloga védica, que trabalha com uma mentoria, toda ela baseada, toda ela estruturada dentro da astrologia, né? Da astrologia védica, aquela que veio lá da Índia, dos Vedas, né? Que tem origem nos Vedas. Então é assim que eu me apresento. Hoje, há mais de 5 anos, né? Que eu trabalho só com astrologia védica e fiz assim uma transição de carreira, né? Saindo de um ramo onde eu atuava. Eu trabalhei em uma grande instituição financeira durante 35 anos e, paralelamente, eu fazia os meus estudos, né, dentro da astrologia védica, da filosofia Vedanta. Então, e aí acabou que aí eu fiz a transição assim né, paulatinamente, e hoje eu me intitulo uma pessoa assim que está num outro oposto de onde eu trabalhei, né? Mas Legal, sempre que interessante. busquei tudo isso, né? Pois como é que a espiritualidade ela se apresenta na sua vida? Isso é desde sempre ou não? É de família? Como é que... Porque é isso, né? Às vezes a gente precisa ir construindo o caminho pra gente expressar ele da forma como a gente quer. E exige, assim, uma movimentação, uma gerência muito grande. Mas, às vezes, a sementinha sempre teve ali, ou não. Ou, às vezes, a gente tem um momento na vida que dá essa virada. Como é que foi isso pra você, Ruth? Eu nunca tive, assim, um despertar que eu possa ter dito que, não, foi a partir dali que eu iniciei a minha caminhada espiritual. Eu já nasci num lar que privilegiava muito essa questão espiritual, meus pais, né, que sempre foram bastante devotos, né, dentro do cristianismo, participantes, e eles atuavam muito na igreja, mas aí, a partir de um certo momento, eu fui começando a fazer, Rodrigo, o meu próprio caminho, né? E uma coisa que eu sempre me intitulei, sempre me defini como estando em construção. Na minha testa está escrito em construção, permanente. Sim, né? Legal. Então aí eu me abri, não fiquei só no cristianismo, então desde pequena eu tinha aquelas questões de conversar com Deus, né? E depois eu fui me abrindo para outros caminhos, para outros conhecimentos, aplicando aquilo na minha vida. Tem mestres que dizem muito isso, né? Você adquire o conhecimento, mas tem que aplicá-lo na nossa vida, porque senão ele é inútil, né? Então, o que eu fui começando a fazer desde os meus 20 anos, aplicando outros conhecimentos, né, que vêm da área do budismo, do hinduísmo, do espiritismo, e do ocultismo também, né, sabe, lendo muito e sentindo e aplicando e tendo a minha conexão com o divino, né, que muito embora haja muitos caminhos, né, tem muitos caminhos diferentes, mas o final é um só, né, o final é um só, né, Rodrigo?
Então, o trabalho que você faz, que é muito lindo dentro da espiritualidade, eu acho assim, muito maravilhoso o seu trabalho, já te conheço há algum tempo, né? E agora com o Diário Mágico, né? Então, é isso, é uma construção, né, que vem através dos conhecimentos e da aplicação dos conhecimentos na vida mesmo, né? Haja vista que as pessoas que me conhecem de 30 anos atrás, 35, quando eu cheguei a Belo Horizonte, né? Que eu não sou de Belo Horizonte, eu vim para cá a trabalho. Então, as pessoas que me conhecem lá 35 anos atrás e viram o meu caminhar, né, eu diria, uma evolução, né, sabe assim, buscando a evolução através dos conhecimentos. É isso, Que legal. aplicando, Uau. sabe? Ruth, é muito interessante, assim, eu te conheci, né, a gente tem um vínculo em comum aí, que é o João Rodrigo, né, seu filho é um querido amigo meu, mas por mais que a gente já tivesse uma relação, eu sabia que a mãe dele também era espiritualista e estudava e tal, mas eu não tinha esse contato. Então, eu te conheci quando uma paciente minha, né, me indicou, falou assim, olha, eu tive contato com uma astróloga védica, foi muito bom e tal, eu fiquei muito interessado, te mandei mensagem, a gente fez o mapa e depois a gente foi, né, entender esse elo em comum que a gente já tinha, e eu fiquei muito encantado com a astrologia védica. Eu sou uma pessoa estudiosa, né, entendo um pouquinho de astrologia moderna e tradicional, né, mas eu sempre estou aberto a buscar outras interpretações, sejam oraculares, sejam, né, da própria astrologia e tudo. Eu fiquei muito encantado, apesar de entender muito pouco, né? E aí eu queria entender de você, como que você chega na astrologia védica, né, o porquê dela, e a gente começar a delinear as diferenças dela para uma astrologia tropical, que fala? Como é que é isso? Exatamente, a astrologia ocidental, né, e a astrologia tropical, né, então, é isso mesmo, tem algumas diferenças, né, mas primeiro, eu entendi que você quer que eu comece assim, o início, como eu tive acesso à astrologia védica, né? Então, como foi? Eu acho que quem busca, quem procura, acha, né? Quem procura, acha. Tem muita gente que procura coisas assim de forma desordenada e vai absorvendo tudo, mas eu sempre quis estes conhecimentos assim de alguma coisa que transcendesse a minha compreensão, que fosse algo que estivesse muito neste meio, neste lugar do grande criador, né? E aí eu sempre me encantava muito pela astrologia moderna. E há 10 anos atrás, eu nessa minha busca, nos estudos, há 10 anos atrás, teve uma amiga minha que me deu um livro de presente. Nada é por acaso. Este livro falava sobre o Ayurveda, que é a medicina indiana, né? A medicina tradicional indiana é o Ayurveda. E aí eu me encantei e aquilo ficou muito na minha mente, muito, muito, muito. E aí há 8 anos atrás eu comecei a fazer o estudo do Ayurveda, e o Ayurveda tem a mesma raiz, a mesma fonte que a astrologia védica, sabe? Legal. Que o yoga e que o Vastu Shastra também, que é aquela harmonização de ambientes. Então, aí eu comecei a estudar o Ayurveda e imediatamente eu já comecei a estudar a astrologia védica também. E o estudo foi de 2 anos do Ayurveda, mas a astrologia védica me encantou de tal forma, mas de uma forma tão impressionante, eu disse, é isso. E antes, eu sempre tive muitas buscas, né? Eu estudei Reiki, eu apliquei Reiki, eu estudei ritos tibetanos, que são umas posturas para manter a saúde física, mental, emocional, né? Umas práticas lindas. Eu fiz estudo de runas, de tarô, né? Então, sempre assim nessa busca. Mas a hora que eu me deparo com a astrologia védica, e quando eu começo a aplicar aquilo na minha vida, e aplicar isto na vida das pessoas que me cercam, né? Isso há 7 anos atrás, quando eu comecei a estudar, né? Então eu falei, gente, é isso que eu quero na minha vida.
né? Então, você entender qual é o desenho da pessoa, quando ela nasceu, o céu estava com aquele desenho, com aquela configuração. A partir daquela configuração, vem toda os raios dos planetas, as energias planetárias, que me dão um jeito de agir, uma forma de funcionar, né? E tem os assuntos, em cada assunto eu tenho uma forma de funcionar. Então, eu não sou do signo de Touro, eu não sou do signo de Gêmeos, eu sou uma complexidade muito grande de planetas e dessas forças que me carimbaram na hora que eu nasci, sabe? Então, a hora que eu me deparo com a astrologia védica, eu falei, gente, é isso. Aí eu saí da empresa onde eu trabalhava, saí, me aposentei, né, há 5 anos e meio, então aí comecei a me dedicar só à astrologia, né? Então eu trabalho com mapas, hoje eu faço mapas, os estudos dos mapas, eu auxilio as pessoas a encontrarem o caminho, né, quando há uma confusão, uma dificuldade de saber, né, os dons, os talentos, e como trabalhar com os desafios que também vêm para a gente. Porque ninguém está aqui a passeio, né, Rodrigo? Ninguém, né? Não. Nós viemos, como diz também um monge da linha do Hare Krishna, né, de Krishna, ele fala assim, isso aqui é uma grande escola. E muita gente acha que veio só para a hora do recreio, para merendar. Excelente. Ótimo. Só que não, né? A gente veio para aprender e para passar de ano, né? E a hora que você se forma, você vai para um outro nível, né? Para um outro plano. Então, compreender que eu não estou aqui a passeio, que eu tenho que estar hoje melhor do que eu estava ontem, essa é a minha forma hoje de enxergar a vida e de conduzir as pessoas que me chamam, né? Sabe? Assim, olha, eu não estou pronta, eu estou em construção. E quando eu me conheço, né, facilita o processo desta caminhada, desta jornada de evolução. Também não adianta eu me conhecer, né, ter o autoconhecimento, porque está na moda falar isso, né, Rodrigo? De autoconhecimento. Tá. Né? E aí eu começo a fazer um monte de reza e falo assim, não, eu tenho que melhorar nisso, melhorar naquilo, me ajuda aí. Ó Deus, me ajuda aí. Só que a pessoa não move um passo em mudanças efetivas, né, Rodrigo? Então, vai aí, você faz a limpeza das coisas todas, você orienta as pessoas, a pessoa entrega, terceiriza as coisas, as responsabilidades, né? Terceiriza. E muitas vezes eu tenho a impressão de que esse termo foi dessensibilizado. Quando se fala de autoconhecimento, as pessoas acham que é um conhecimento pronto, que ele está ali bruto e que é só elas extraírem, sei lá, como se extraíssem um mineral de uma rocha, de uma caverna e lidassem com ele. Na verdade, é uma construção interna, né? Então, não existe uma fonte de autoconhecimento que ela vai estar ali pronta para retirar e operar como recursos que a gente recebe um salário ou tem um dia livre para fazer o que quiser, né? Então é algo que exige um esforço ativo do sujeito sobre si mesmo, né, num pensamento analítico muito próprio. E aí a gente vê as pessoas falando, eu pratico autoconhecimento. Tá, como? Né? Vira meio um lifestyle. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso, porque é isso, assim, como que lidar consigo mesmo é um estilo de vida, não faz sentido. Não, na verdade é parte da experiência do ser, né, a experiência mais íntima do ser em plenitude consigo mesmo, e a partir dali ele conduz a vida dele. Então, né, lifestyle é moda, né, é os hobbies, né, meditação não é um hobby, né, meditação é um trabalho do indivíduo sobre si mesmo, né, e eu acho que isso aí diferencia um pouco, né, os objetivos e a lucidez do indivíduo de quando ele, né, de fato está numa busca autêntica. É isso mesmo. A autenticidade passa pela consciência, o conhecimento e a prática, né, Rodrigo? Né? A prática efetiva. Por isso que eu falo com todos os clientes que chegam, né? Olha, eu estou em construção. Né? Eu acho que o objetivo da gente aqui é estar em constante construção, em evolução, né? E para isso a gente tem acesso a muitos conhecimentos, né? Hoje disponíveis assim,
né? Eu me lembro, Rodrigo, que quando eu tinha 30 anos, há muito tempo atrás, né? Aí eu tinha essa busca mesmo. E era uma coisa muito interessante, há 35 anos atrás, quando você falava isso, as pessoas falavam assim, você é meio doida da cabeça, né? Você é meio doido. Outra realidade. E na época, Rodrigo, não tinha nem essa questão de você fazer uma análise, uma terapia para você. Não tinha. A psicologia não era uma coisa aceita, assim, com a naturalidade que é hoje, né? Que faça parte, é uma ferramenta que faz parte para a gente se conhecer e para partir de algum lugar para chegar em outro, né? Sabe? Não era. Então, realmente, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas bacanas, importantes, né, que nos auxiliam. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. E Ruth, quando a gente fala assim de astrologia védica, a gente está tratando dos mesmos planetas de uma astrologia moderna, por exemplo, ou não? A gente está tratando dos mesmos signos ou não? O que muda, né? Assim, de uma forma... Eu acho que hoje, né, 2024, é impossível ninguém nunca ter ouvido falar de astrologia. Então, todo mundo, né, já leu pelo menos o próprio horóscopo, mesmo que não tenha levantado o próprio mapa natal, né, as pessoas elas já tiveram um contato com, né, mesmo que seja por meme, né, mesmo que seja por algum tipo de brincadeiras e essas páginas que divulgam a astrologia, às vezes de uma forma um pouco mais rasa, né, todo mundo já teve contato. Mas o que muda, né, dessa astrologia ocidental para Jyotish? Sim, Jyotish quer dizer luz para o caminho, né? Luz, né? E a astrologia védica, ela tem um olhar do céu da mesma forma que os astrônomos têm. Ou seja, da forma como eu vejo o céu hoje na astrologia védica, a partir deste ponto aqui na Terra, é a mesma forma que os astrônomos veem o céu também. A astrologia ocidental, não. Ela vê o céu a partir do Sol, que é uma visão que a gente chama de visão heliocêntrica. Entendi. E a visão da astrologia védica é uma visão geocêntrica, igual os astrônomos fazem. Esta diferença do olhar do Sol para o universo e da Terra para o universo, isso dá uma diferença de 24 graus, tá? 24. Sendo 24 graus, muitas vezes você pode achar que você é do signo de Touro. Não, você é do signo de Gêmeos. Aí você vai na astrologia védica, o astrólogo fala para você, não, você tem o Sol em Touro. Aí você fala, meu Deus, mas por quê? Por causa desse olhar que é diferente. Primeira grande diferença é esta, 24 graus. Cada signo, cada constelação tem 30 graus. Cada signo é uma constelação de estrelas. Cada constelação de estrelas tem 30 graus. Se a diferença entre uma astrologia e outra é de 24, muda muita coisa. Do ascendente, do Sol e dos outros planetas, da posição deles. Outra diferença é que nós não fazemos análise daqueles planetas que não são vistos a olho nu. Legal. Então, a gente só faz até Saturno. Então, nós não consideramos Netuno, Plutão e Urano. Tá? Excelente. Dentro do estudo clássico da astrologia védica. Sim. E aí, vocês também consideram os nodos, né? Nodo norte Sim. e sul, que assumem nomes diferentes, né? Como que é? Porque é uma parte tão essencial quanto os 7 planetas clássicos, não é isso? Sim. Uhum. Os nodos lunares são os pontos onde ocorrem os eclipses. Né? Os pontos onde ocorrem os eclipses. E eles caminham sempre em oposição um ao outro. Um é tratado de Rahu, o nome é Rahu, ou a cabeça do dragão.
Atualmente ele está aqui em cima em Peixes. O outro é Queto, que é a cauda do dragão. É dito que a análise que a gente faz, onde está Queto, são coisas que você já traz, experiências que você já traz de vidas passadas, né, que te dão suporte para essa vida atual, naquela área onde Queto está agindo como um grande desafio, porque Queto traz grandes desafios, traz exageros, traz obsessões sobre aquelas questões daquele assunto, daquela casa onde ele está posicionado. Se você tem, por exemplo, Uraho na casa da mente, vai ter uma mente obsessiva por muitos conhecimentos, você vai se perder, mas assim, aqui você vai ter o Queto, como é a oposição, esse aqui é a casa 3, esse aqui vai ficar na casa 9, que é da espiritualidade. Então, a espiritualidade dá a estruturação, ou seja, eu já sei disso, porque eu tenho esse sentimento, porque eu já vivi vidas passadas isso, eu acesso a espiritualidade, eu tenho esses conhecimentos para me darem suporte para essa mente confusa. Sim. Tá? Sim. E também, se são outros assuntos, outros lugares, por exemplo, quem tem Uraho na casa do trabalho, que tem aquela obsessão, né? A obsessão por, sabe, por fazer sucesso, por ganhar dinheiro, né? Então, o Queto sempre estará na casa oposta a ele para dar esta sustentação, sabe? Então, assim, o Queto na casa da família, a família estrutura a casa do trabalho, sabe? Então, é assim, né? É o que eu já vivi de vidas passadas, de outras encarnações, que me dão suporte. E eu me desapego das coisas, porque eu já sei que eu consigo entender aquilo. Então, são questões extremamente kármicas, aquilo que traz Rahu e Queto na vida da gente, muito kármicas, e muito interessantes. É um estudo bastante difícil, sabe, Rodrigo? Para a gente entender, ter uma compreensão da posição de Rahu e Queto na vida da gente. Mas é muito lindo, né? Porque eu sou assim eu sou uma estudiosa muito obsessiva, porque eu tenho Rahu na casa da mente. Sabe? Então, assim, até você ajustar tudo isso, né? Você vai numa mixórdia de aprendizados, você vai, assim, numa busca tão incessante por tantas coisas, que daí você começa a ter uma clareza através da espiritualidade auxiliando, para você ter clareza na mente, né? Para conduzir a sua mente. O legal é que um indivíduo que ele tá dentro de uma prática espiritual autêntica, ele vai se organizar de tal forma que esses conhecimentos eles vão se apresentar de forma espontânea. Agora, isso toma tempo. E isso toma um nível de estabilidade interna que é raro e é difícil de se obter. Por outro lado, o indivíduo que ele está desorganizado e que ele ainda não conseguiu sacar quais são as prioridades essenciais dele, porque essas prioridades elas não são lógicas, elas são suprarracionais. Quando ele tem acesso ao mapa dele, ele consegue entender, putz, para eu organizar essa área, eu preciso de organizar essa outra área na minha vida previamente, né? Nossa, para eu desbloquear essa possibilidade desses desafios que eu quero galgar, antes eu preciso de cumprir algumas tarefas de casa que são essas e essas e essas. E é muito legal porque às vezes é intuitivo e você fala para o indivíduo e ele chega e fala assim, putz, mas intimamente eu já sabia disso, já era uma coisa que eu precisava resolver, mas eu não estava dando devida atenção. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa não tem a menor noção de que ela precisa de consolidar alguns aspectos da vida dela, ou que ela está fugindo disso a vida inteira, e que ela precisa de alguém, de colocar ela contra a parede e falar assim, olha, só vai dar certo quando você se comprometer dessa forma. É mais ou menos assim ou não é, Ruth? Rodrigo, olha, a coisa, muitas vezes, os aprendizados, né, na maioria das vezes, primeiro eles vêm pelo lado do amor. Então, vem alguém e fala comigo, Ruth, você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo, e eu continuo atropelando tudo. Aí, vem os planetas e eles vão começar a dar trombadas em mim. Sim.
trombada, né? O senhor Saturno é o senhor dos aprendizados de forma dolorida, bastante dolorida, né? Tem Júpiter que nos faz assim aprender as coisas através dos conhecimentos, dos mestres, mas aí se não adiantar, porque tem os períodos no céu, no mapa de uma pessoa, né, que aí tem assim a influência maior de determinado planeta. Então, quando é o planeta é muito assim, para todo mundo é assim, primeiro vem Júpiter, que ensina de uma forma amorosa, conhecimentos através de mestres, de professores, de livros, de amigos. Então, vem aquela forma amorosa de aprendizado. Aí, logo em seguida, vem o senhor Saturno. É um período longo do senhor Saturno. Aí, tudo que eu não aprendi aqui no período de Júpiter, amorosamente, vem o Saturno. E esses aprendizados se dão como? Eu perco o meu status, eu perco a minha saúde, eu tenho uma doença, eu começo a acumular o resultado das coisas que eu fiz ali atrás. Então, as doenças que eu tenho, as perdas e as situações que eu vivo, não é porque eu sou vítima do universo, não sou vítima. São coisas que eu plantei e que eu não dei atenção para elas ali atrás. O aprendizado veio de uma forma amorosa, eu não olhei para isso. Aí começam os resultados, aí as coisas começam a se dar, o aprendizado vem de forma na dor, né? Então vem assim, em forma de doença, em forma de traição, né? Em forma de, sei lá, de perda de status, perda de dinheiro, né? Tudo isso, sabe? Porque eu não fiz direito à lição de casa, não aprendi o que tinha que ser aprendido. E aí, muitas vezes é isso, assim, essas lições, às vezes elas estão num local confortável que a pessoa nem está dando atenção para determinadas áreas. Às vezes a pessoa é até inconsciente dessas áreas que precisam ser cuidadas e que só vai tomar consciência na hora que ela é confrontada naquele momento. Então, é isso, né? Quando você se define como uma pessoa que está em contínua construção, é porque a gente vai se dando conta de aspectos, às vezes, tão sutis e tão refinados que a gente só consegue abordar e pensar sobre eles depois que a gente já tem uma vivência longa e profunda, né, Ruth? Não adianta, às vezes, a gente apresentar os aspectos mais sublimes da espiritualidade para alguém que teve um despertar ontem, porque só vai confundir e vai dificultar. Mas quando você está nessa caminhada e você vai observando esses fluxos todos, você vai observando os seus próprios trânsitos pessoais e vai, né, adquirindo responsabilidade, vai se ampliando um pouco essa perspectiva, né? E aí a gente consegue pensar a nossa vida de uma forma um pouco mais integral. Mas aí eu queria saber de você o seguinte, a gente está falando de análise de mapa natal, e existe também sei lá, retorno solar, né? A gente começou o episódio falando sobre eletivas, né? E aí eu inclusive queria que você repetisse depois essa fala, né? Porque o momento da gravação desse episódio é um momento escolhido a dedo e tudo. Mas, assim, quais são as ferramentas que um astrólogo védico dispõe de auxiliar uma pessoa? Eu sei que são muitíssimas, mas, assim, com o que você trabalha, o que você gosta de trabalhar? Olha, Rodrigo, hoje eu trabalho, né, depois de muitos estudos e muitas aplicações na minha vida, eu trabalho com análise do mapa natal, né? Eu trabalho também com essa análise de eleger o melhor momento para fazer alguma coisa, para dar início a algum projeto, né, que a gente chama de muhurta, para casar, para você comprar algum bem, né, para assinar algum contrato, para você começar mesmo alguma coisa nova, alguma coisa que seja diferente da rotina. Tá? Para você ter uma atitude que é diferente da rotina, então você tem que eleger no céu, porque no dia a dia a gente faz o que é rotina e está tudo certo, né? Ok? Mas se você for sair da rotina, então eleger o melhor momento, que a gente chama, né, de Navatara, né, ou Muhurta, né? É muito interessante. E nisso tudo eu vejo assim a configuração do céu,
de acordo com a pessoa que eu estou falando. A coisa não é igual para todo mundo, não, né? Então, para você, Rodrigo, eu analiso o seu mapa, onde está a sua lua, principalmente porque dentro da astrologia védica, a gente dá uma atenção especial para a lua, muito especial, né? O sol tem lá a sua importância, mas ele não é a importância maior. A lua é a importância maior, porque ela rege as nossas emoções, né? Então, as emoções que circulam todos os dias, a lua caminha muito rápido. Então, ela sofre, ela recebe as influências de todos os signos, de todos os planetas por onde ela está passando. Hoje, por exemplo, ela está passando por um momento, ela está saindo de Peixes, maravilhoso, ela vai entrar em Áries. Então, ela fica assim, meio entre a água e meio entre o fogo, né? Então, a gente chama isso de Gandanta. É um período delicado, mas ainda hoje, durante o dia, é um período lindo, porque ela está num lugar no céu que é benéfico para quase a grande maioria das pessoas para fazer coisas diferentes. Legal. Sabe? Então, eu trabalho com o mapa natal, a eleição dos melhores momentos para você fazer coisas diferentes. Eu trabalho também com uma outra coisa que se chama sinastria amorosa. Sabe? O que que é? Eu olho o seu mapa, olho o mapa da pessoa que você quer ficar junto, que você ama e tal, e aí a gente faz, assim, uma análise dos dois, e no que aquela situação é convergente, e no que aquela união é divergente. Então, tem 7 pontos que a gente analisa desta união. É evidente que se o amor veio antes e tem alguns desafios, esses desafios fazem parte de um processo kármico, né? Claro. De um processo kármico. Por quê? Porque eu só me junto, eu só encontro pessoas por um processo kármico, né? Então, são coisas que terão, não é que assim, tem isso aqui, então eu não quero mais, eu vou me afastar dessa pessoa, não. Entendi. Né? Então, tem coisas que eu vou aprender com a outra pessoa através das diferenças que nós temos, né? Então, esse é um trabalho muito lindo de se fazer também. E a análise de revolução solar, né? Aquela que, quando você faz aniversário, vem toda uma energia diferente do trânsito dos planetas, dos trânsitos dos planetas, né? Em cima daqueles seus planetas, daquelas suas casas de Natal. Sabe? Então, eu analiso o céu hoje e vejo qual é a influência do Sol estar em Leão hoje, e se você tem algum planeta em Leão, e o que isso significa, qual é o assunto que aquele Sol influencia. Entendi. Sabe? Então, isso chama-se revolução solar. Que legal. Tem também um trabalho, né, que eu faço assim mensalmente para alguns clientes, né, de analisar como será, quais as oportunidades que tem para aquele mês, sabe? Então, eu digo assim, olha, você pode ter desafio nisso e nisso, mas você tem muitas forças interessantes para isso, isso e isso, sabe? Nestes assuntos, por causa deste planeta aqui, deste outro planeta aqui, deste aqui. Então, é mais ou menos assim, é como se eu dissesse para o cliente assim, Rodrigo, pode ser que chova. Então, você diz assim, Ruth, mas eu tenho que sair. Eu falei, pode ser que chova, pode ser que dê uma tempestade, aí você diz, eu tenho que sair. Então, a orientação é o quê? Então, se proteja. Pega um guarda-chuva, pega uma capa, né? Então, você já está protegido diante das coisas, desafios que podem acontecer. E quando as coisas estão bem, né? As energias são muito positivas, então você vai de peito aberto e aproveita aquilo para o seu benefício e benefício de todas as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o Que trabalho legal. do astrólogo. Entendi. Ruth, na astrologia védica, a gente tem assim, algumas associações dos planetas com divindades, né? Sim. E isso dá todo um quê espiritual para a astrologia. Não que a astrologia ocidental não seja espiritual, mas assim... Fica mais palpável, eu acho, na hora que a gente faz essa proporcionalidade, essa relação com as divindades, e até em termos de possíveis remediações astrológicas e tudo. Como que é isso? Olha, isso é um aspecto muito lindo da astrologia védica. Tudo é espiritual.
Se eu vim com esta configuração astrológica que eu tenho, é porque os desafios querem dizer que eu não lidei bem na outra vida e que eu volto para resolver aqueles desafios. Os dons e talentos são coisas que me auxiliam e que eu tratei muito bem e que eu passei de ano naquela escola que eu estava anteriormente, né? Então, eu passei de ano, então todo aquele conhecimento que eu tive na vida passada, ele me auxilia nessa. E o que eu não passei de ano, eu volto para agora, para poder repetir as coisas. Inclusive, os planetas retrógrados são planetas que indicam para a gente que eu repeti naqueles aprendizados na vida anterior e que eu venho naquele assunto para fazer revisões. Então, ele vem mais apertado, ele vem mais forte, né? Mas falando sobre as deidades, todos os posicionamentos, os planetas têm deidades que os regem também. E todas as nakshatras, que são os pontos no céu onde a lua passa todos os dias, têm as deidades também. A deidade de hoje chama-se Pushan. Pushan é o pastor de ovelhas, é o conselheiro, aquele que é suave, que é cuidador, né? Então, se você quiser hoje fazer uma homenagem para a lua, fazer uma prática lunar, você pode pegar, sim, algum mantra para Pushan, sabe? Reverenciando, né, a deidade. E da mesma forma, Júpiter, por exemplo, é Brihaspati. A deidade de Júpiter é Brihaspati. E então aí se você quer abundância, se você quer ter acesso à sabedoria, você faz reverências a Brihaspati e canta mantras para Brihaspati. Se as coisas estão muito pesadas, Saturno está pegando muito pesado, está dando muitos ensinamentos que estão doendo muito para você, no sábado, que é Saturday, dia de Saturno, né? Eu vou fazer reverências a Hanuman, sabe? Hanuman, né? Que é aquele macaco que diz que existe muita reverência, existe muita resignação, eu aceito, eu agradeço, e eu peço que eu já estou entendendo os ensinamentos dessas dores que eu estou sentindo, né? Então, cada planeta tem a sua deidade. Cada nakshatra, ou ponto no céu que existe, né, tem uma deidade. Tem uma deidade, inclusive, que rege uma nakshatra, que eu não me lembro qual agora, porque são 27 nakshatras. E que ela é 27, né? Então, a cada 13 graus tem uma nakshatra no céu, então tem 27. Entendi. E aí, tem uma nakshatra que é regida por Vishwakarma. Vishwakarma são os arquitetos do universo. Então, esta energia da lua, nesta nakshatra onde tem Vishwakarma como deidade, é aquela que nos dá capacidade de construir coisas muito legais, muito importantes, para a construção de um universo melhor. Sim. Eles são os arquitetos do universo, engenheiros do universo, né? Tem Ashwini também, que tem como deidade o Ashwini Kumar, que são os cavaleiros, né? Que saem numa rapidez, que tem uma mente muito rápida, que tem o prana muito rápido, né? Da energia dos Ashwinis Kumars, né? Então, é muito profundo, é muito lindo e muito, sim, reverências a todo esse universo que tem tantas deidades que nos auxiliam à compreensão, à expansão, né? Sabe? Entendi. É profundíssimo. E claro que quando você olha, né, um mapa de natividade, né, do indivíduo, você vai identificar quais são os planetas ali que eles são mais fortes, né? Então que eles são mais presentes naquele mapa, e quais não são tantos. Isso pode indicar também esse aspecto de reverência, tipo, essa divindade você tem uma ligação maior e mais especial com ela, é uma coisa que você deve acompanhar a sua vida inteira. Então, não, já é uma força que você tem junto de você, você precisa de cuidar de outros aspectos que não são tão presentes. É mais ou menos assim? Sim, tem este estudo também que se chama Chá de Bala. Chá é força,
a força total dos planetas. Bala é força e Chade é a total, sabe? Ou seja, qual é o planeta mais forte que você tem no seu mapa de nascimento? Boa. Se você tem o Sol, então você tem a capacidade de ter liderança, de ter brilho, de ter assim, questões relacionadas à alma, você se importa com a sua alma, com o crescimento da sua alma, mas você também tem o ego, né? E você também pode ter uma boa relação com seu pai. Então, é porque o Sol forte. Em compensação, se você tem um Júpiter forte, né? Você tem assim aquela capacidade de ser conselheiro, orientador, que busca o conhecimento e repassa o conhecimento, absorve e repassa. Essa é a posição de Júpiter. Então a gente vê quando é Marte, Rodrigo, quando é Marte, maravilhoso, né? Porque o Marte dá aquela energia de realização. Quem tem um Marte com pouca força, a pessoa só pensa, ela não realiza, sabe? É muito triste, né? Então, aí ter aquela energia para realizar, para você acordar da cama todas as manhãs e ter um projeto na mente, fazer acontecer. É Marte, né? Então, é muito lindo. E esta força total dos planetas, a gente tem, assim, a força total como um todo, mas a gente tem também, assim, dá para observar, para analisar, para fazer conta, fazer cálculo, se bem que hoje tem programa para tudo, né? Para a gente ver qual é o planeta mais forte para a área do trabalho. Então, a gente consegue ver e direcionar a pessoa, por exemplo, se ela tem uma lua que é a mais forte para a área do trabalho, que é diferente do chá de bala. Esse chama-se Digbala, que é para o trabalho. Força para o trabalho. A lua se ela é forte, é para que as pessoas podem ser cuidadores, porque a lua refere-se à mãe. Nutrição, cuidados, terapeutas, as pessoas que hospedam, que cuidam, sabe? Que cuidam, geralmente, muito mais direcionado para mulheres e crianças. Sabe, o terapeuta que cuida, o cuidador, o enfermeiro que cuida, né? Sabe? Se é Marte, por exemplo, aí a pessoa já gosta ele pode ser um atleta, ele pode ser muito competitivo, ele pode ser alguém que trabalha com cozinha, com faca, com aqueles instrumentos da cozinha, né? E também com arquitetos, as pessoas que constroem, também engenheiros, ou cirurgião, sabe? Cirurgião, médico cirurgião. Né? Então, é muito interessante, né, essas análises todas, assim, da força dos planetas, né? E aí você tem isso, por exemplo, para a área do trabalho, provavelmente você também deve ter essa análise, por exemplo, para a área do amor ou para a área da espiritualidade, para entender como que o indivíduo se expressa dentro desses caminhos, qual que é o tipo, por exemplo, de caminho espiritual que vai fazer mais sentido para um indivíduo para o outro, é por aí também? Sim, a espiritualidade, né? A gente vê a espiritualidade pela Lua e muito pelo Sol e Júpiter, sabe, Rodrigo? Muito, né? Pelo posicionamento dele, se a pessoa tem... se o Júpiter está retrógrado, geralmente a pessoa tem um certo empacamento, uma restrição, sabe? A coisa fica empacada, ela não consegue seguir adiante, né? Então, mesmo que o conhecimento venha, ela não consegue entender e aplicar aquilo para ela, né, no conhecimento assim transcendental, né? E o Sol também é muito importante e a Lua também é bastante importante, né? E a gente tem casas específicas. Ketu é importante também, como eu falei, né, na espiritualidade. E a gente tem casas específicas. A casa que mais fala sobre a espiritualidade é a casa 9. Sabe? Que fala sobre a espiritualidade, né, do indivíduo. E se ele tem planetas ali, isso quer dizer alguma coisa para a gente, né? A forma como ele lida com a espiritualidade. Ou se ele não tem também, é meio assim, ele não dá importância para aquilo. Entendi. Sabe? Isso aí. Então a gente tem sim, né, as casas específicas, os planetas específicos que nos falam, né, como é que a pessoa funciona naquele determinado assunto. Que legal. No amor, como você falou, no amor,
Se eu tenho Vênus bem posicionado no mapa, por quê que eu falo bem posicionado? Porque eles têm energias diferentes, né? Então, eles são amigos entre si e eles são inimigos também entre si. O Sol é inimigo de Saturno, porque o Sol é luz, é calor e é ego. Saturno é sombra, é escuro, é frio e não olha para o próprio umbigo como o Sol. Saturno pede que a gente olhe para o outro, que a gente faça caridades no sábado, que eu vá num asilo, que eu vá numa prisão, num hospital aos sábados. Ou seja, eu tenho que ter o olhar para o outro. Então, eles têm energias diferentes entre si. Mas voltando a falar de Vênus, sobre o amor, né? Tem gente que tem um Vênus mais forte em determinada casa, se é casa de amigo, se é casa de inimigo, ou um Vênus enfraquecido, dependendo da pontuação dele. Então, ele tem muito desafio na área amorosa, ele fica fragilizado no amor, sabe? A gente fala Vênus debilitado. Um Vênus debilitado faz com que a pessoa tenha amores, decepções amorosas, ou então ela se abaixa muito e deixa o outro passar por cima dela, sabe? Esse é um Vênus debilitado, que faz tudo para manter a pessoa junto, sabe? Entendi. Isso é muito triste também, né? E é legal porque é uma configuração né, astrológica e energética que influencia diretamente nas bases da personalidade do indivíduo e que vão dar ali o espaço para que ele possa desenvolver esses aspectos, né? O ideal é que levantadas essas bases, né, um indivíduo que ele está trabalhando sobre si mesmo, ele consiga superar os desafios e que o mapa ele consiga muito mais ilustrar né, as qualidades e o sucesso dele do que ser um retrato também daquelas sombras, porque essas sombras elas não são definitivas, elas são tendências daquela encarnação e que, sendo trabalhadas, né, aquele mapa ele vai muito mais ilustrar algo luminoso. Eu estou sendo muito idealista aqui ou não? Ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. O objetivo do Jyotish é colocar luz para o caminho. Boa. Ou seja, eu nasci assim, mas eu não tenho que ser igual Gabriela de morrer assim. Sim. Igual aquela música, eu nasci assim e eu vou ser assim. Né? Não. O objetivo é colocar luz sobre aquelas questões, aqueles desafios, né? E eu, com o meu livre-arbítrio, fazer um caminho para a minha evolução. Excelente. Agora, se eu andar distraído por aí, Rodrigo, aí tudo vai acontecer. E aí eu vou me colocar como vítima do universo, como vítima da minha vida. Né? Agora, se eu coloco a luz e se eu tomo as rédeas da minha vida, se eu tomo as rédeas, né, dos meus sentidos, né, todos, né, e eu vou observando meditação, atenção plena, né, vontade muito forte para mudar aquela situação. Tem que ter vontade. Não basta dizer eu quero e continuar fazendo as mesmas coisas. Então, aquilo tem que ser uma construção mesmo. É dito que, eu falo muito isso, que para eu construir alguma coisa sólida, uma casa que seja sólida, para eu gozar do conforto desta casa lá na frente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que construir tijolinho por tijolinho. Eu compro o terreno, eu alinho o terreno, eu faço os buracos e começo a construir aquela parede. Boa. Tijolinho por tijolinho. Aí, de repente, eu estou aqui, eu vejo que a parede está torta. Desfaz, começa de novo, com paciência, com determinação, com tolerância, com resiliência, aí eu continuo. Aí começa a chover, para e paciência aí no processo. Aí continua, até que você constrói, que você começa a embelezar aquilo tudo, né? E aí você entra para o conforto daquela casa construída. Então é construção. O conforto de uma mente estabilizada é construído. O conforto das minhas emoções, né, que poucas coisas me abalam, sabe? Sim. Então, é assim, é uma construção. Excelente, né? Sim.
É por aí, né? Nossa, Mari, Ruth, me. Eu queria ouvir de você casos, né, histórias, situações da aplicação da astrologia védica. Né, eu tenho certeza que você tem aí algumas histórias canônicas, porque a gente que trabalha com pessoas e que tá aí muito tempo na senda, a gente vai vendo algumas coisas que vão confirmando pra gente, putz, é por isso que eu estudo isso aqui. Nossa, essa aqui é a aplicação ideal do trabalho. Ou então, nossa, essa é uma aplicação que foi muito importante para conseguir resolver uma situação. Então, tanto assim de, sei lá, situações ou pessoas que chegaram até você e que já estava tudo confluindo e você observou e falou assim, nossa, essa pessoa fez o trabalho direitinho, olha só, o mapa mostra tudo. Quanto o contrário, assim. Então, não sei o que você tem na cabeça, mas assim, o que dá para apresentar de aplicação prática da astrologia védica? Que maravilhosa essa pergunta, eu acho muito lindo isso. Então, Rodrigo, é assim, eu tive um caso de um casal que já estão juntos há 42 anos. Construíram toda uma família e construíram a família, tiveram 2 filhas que já estão conduzidas também, né? E são pessoas assim que têm uma estabilidade financeira, construíram muito e tiveram um papel, os dois tiveram papéis assim bastante importantes na contribuição na sociedade, né? Coisas relacionadas a emoção das pessoas, a espiritualidade das pessoas também, olha só. Então, num determinado momento, eu conheci ela, e aí ela me disse assim, Ruth, estou passando por um período muito difícil na minha vida, porque depois de 42 anos de casada, agora a gente começou, nos últimos 2 anos, a gente começou a brigar muito, 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 muito. Então, aí, ok, eu analisei o mapa dela e eu vi que ela estava passando pelo período de Marte. Então, Marte tem uma energia muito grande, que tem que ser direcionada para canais apropriados, porque se você não direciona para canais apropriados, você briga com todo mundo. Aquela energia vai supitando, assim, para todo lado, né? Aí, eu fui, ela disse assim, o meu marido também quer que você faça o mapa. Ok, então vamos fazer. Aí fiz o mapa dele também. E ele também estava num período mais delicado de erarro. Período de erarro. É confusão mental. É ter desejos, assim, de fazer coisa diferente, de sentir coisas diferentes, de não se adaptar mais àquela rotina de pessoas que têm disciplina, né? Então, assim, o Urarro deixa a gente indisciplinada e tá aqui, tá ali, tá lá e tá lá. Então, veja, a energia de um com a indisciplina do outro, buscas diferentes dele, né? Deu no que deu. Briga, confronto. Aí eles disseram, a gente quer fazer a sinastria amorosa. Lá vou eu fazer a sinastria amorosa. Aí eu observei que os dois têm energias muito fortes, marciais, de Marte mesmo. Então, esse caso ficou muito claro para mim. Os dois têm energias muito fortes de construção das coisas, e eles construíram muitas coisas juntos, questão patrimonial, questão emocional, espiritual, né, intelectual, eles construíram muitas coisas. E aí eles se perderam num determinado momento por causa dessa coisa, dessa energia que vem de cima e da inconsciência de como trabalhar com aquilo. Aí tá. Aí eu virei para eles, estava eu e os dois na tela e a gente conversando. Isso tem 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Aí então eu disse assim, vocês já observaram que vocês são 2 grandes potências? 2 grandes potências. E que se juntassem, como vocês se juntaram até agora, vocês construíram grandes coisas. Agora, se vocês entrarem numa de brigar, vocês vão destruir muitas coisas. Uau. Aí eu disse, você é como os Estados Unidos, uma grande potência, e você como a China, uma grande potência. Se vocês se juntam, vocês acabam com a fome no mundo. Aí os dois ficaram olhando assim, vocês acabam com a fome no mundo, mas não.
vamos fazer guerra, né? E vou olhar só para o meu próprio umbigo, e eu quero fazer guerra, e não quero saber de nada, porque eu sou um indivíduo, porque eu sou mais forte que você e tal. E eles começaram a entender esse processo de se juntar de novo para continuar construindo. Porque se eles estão aqui, o universo ainda precisa deles. E eles fizeram isso, Rodrigo. E outro dia eu estive com eles, né, num momento muito especial da vida deles. Eu estive com eles, né, e aí nós sentamos e conversamos, e eles disseram assim, foi fundamental, né, assim, você mostrar para a gente o que estava acontecendo, né, e falar com a gente, presta atenção, né, junta força, não divide não, coopera, colabora, e não compete, né. Então, é assim, né? Então, esse caso foi um caso muito lindo. Muito lindo. E é legal porque, às vezes, né, a necessidade do outro, ela não está sendo compreendida adequadamente. Às vezes, nós próprios não compreendemos a necessidade que nós temos naquele período ali. E aí, quando a gente, né, eu falo assim, né, decompõe as forças no mapa, né, então consegue levantar os véus para enxergar isso de forma analítica, fica mais claro. Então era isso, né? É isso mesmo. É muito interessante, né? E ter uma vontade forte também, né, Rodrigo, de mudar, né? É isso, olhar o outro, ver para onde é que ele está querendo ir. Será que eu posso ir junto, né? Vamos juntar as forças. E como eles já têm experiência disso, desse juntar forças, e eles sabem dos resultados que isso trouxe para a vida deles, quando eles juntaram as forças, mas por que vamos mudar esse negócio agora, né? Sabe? Vamos continuar, porque se a gente ainda está aqui, há muito a ser feito ainda. Há muito a ser feito ainda. Que legal. Então, aí a outra que me vem na mente agora aqui, né, é também relacionado a Marte. Eu tenho aplicações disso tudo na minha própria vida também, sabe, Rodrigo? Muito na minha própria vida. Mas a Marte, né, que eu disse para a pessoa, olha, você tem um Marte aqui na casa dos inimigos, na casa dos obstáculos, na casa 6, e das coisas difíceis, né, das prováveis doenças eventuais. Eu disse isso para ela. Aliás, eu disse isso para 3 pessoas já. Para muitas pessoas, mas em 3 pessoas, o que aconteceu? Aí eu sempre falo, você trabalha com faca, com armas e tudo, então presta atenção, porque pode ter algum acidente. Você dirige muito depressa? Então presta atenção, diminui, reduz a velocidade, porque Marte, ele trabalha com armas e equipamentos, porque ele é da classe dos guerreiros. Ele é marcial, então ele sempre tem uma arma. Então ele pode fazer do seu carro uma arma, se você tem um mau posicionamento de Marte. E eu falei com 3 pessoas. Depois de 3 meses, essas 3 pessoas, 3, 4 meses, essas pessoas tiveram acidentes de carro. Sabe? Aí vem um e fala assim, nossa, você lembra que você falou para mim? Aí eu vou lá no mapa e olho, né? Sim, eu falei com você isso. Pois é, teve um acidente, deu perda total, eu não tive nada, nas 3 pessoas não teve nada, né? Mas teve acidentes assim mesmo, né? De você orientar a pessoa para que ela observe aquilo e mude alguma coisa, e a pessoa não faz. Né? A mesma coisa se a pessoa tem um Vênus que está mal posicionado. Aí o que pode acontecer? Pode acontecer dela ter problemas no sistema urinário e reprodutivo. Né? Inclusive, eu tenho um estudo sobre isso, eu já fiz 3 lives falando sobre isso. Os planetas e suas patologias, sabe? Tem um planeta que está mal posicionado, então ele pode vir a te dar determinada doença. Sabe, se você tem um Mercúrio que não é bom, Mercúrio trata da mente racional, da comunicação. Então, se eu tenho um bom Mercúrio, eu consigo pensar e verbalizar de uma forma adequada. Legal. Ele é racional, a mente que constrói aquilo que eu estou falando. Né? Então, se eu tenho um Mercúrio que não é bom, eu começo a ter debilidade mental, falta de foco, eu começo a não conseguir reter os aprendizados, né? Então, eu tenho o bruxismo, porque ataca o meu sistema nervoso. Olha,
O bruxismo tá ligado com Mercúrio, não sabia, que interessante. Mercúrio. Tá. Sim, Que Mercúrio. legal. Então, cada planeta tem a sua patologia, né? Então, sempre quando eu faço o mapa, eu observo qual é o planeta, o qual é o signo está regido por quem, né? Porque muitas vezes pode não ter planeta, mas tem um signo e é regido por um planeta, né? Então, eu vejo como está aquele planeta e digo à pessoa, observa isso ou observa aquilo, né? Caso de Mercúrio é o que eu te falei, caso de Vênus é isso que eu te falei, Marte é isso que eu te falei, né? Júpiter também traz, muito embora ele seja o planeta maior dos benéficos, ele é extremamente benéfico. Quando a pessoa está com Júpiter em debilidade, ela pode ter problemas de aumento de muco, secreção, resfriados, aumento de peso, retenção de líquido, diabetes e câncer também. Isso, um Júpiter debilitado. E quando debilitado. você tem planetas que eles são muito fortes, isso também pode ser um problema? Olha, depende da posição dele. Por exemplo, o Sol em Áries, ele está assim numa posição extremamente forte, né? Maravilhoso, não é maravilhoso? Sim. Só que a pessoa pode ficar muito arrogante, muito egóica, né? Então, depende Então, ele está muito forte. Então, ele vai usar daquela força ou para grandes benefícios, né? Então, para quem tem o Silvio Santos, por exemplo, como um grande apresentador, uma pessoa vencedora e tudo, né? Eu não vi o mapa dele, não. Mas ele pode ter um sol muito fantástico, né? Porque ele conseguiu ter toda aquela visibilidade, né? Mas ele usou para o bem, eu acredito. Sabe? Né? Que ele usou tudo aquilo para o benefício dele e para o benefício de todos os seres. É um administrador daquilo que lhe foi. Daquilo que ele conseguiu conquistar, né? Exatamente, dos dons e dos talentos dele. Exatamente. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Ruth, vamos falar de anotação? Você tem diário? Como é que é isso? Assim, você anota as coisas? Quer dizer, lógico que anota, né? Pra ter quantidade de pessoas que você já fez mapa, a gente tem que anotar uma coisa ou outra quando vem os insights. Como é que é isso? Rodrigo, eu desde os 15 anos de idade, que eu comecei a fazer diário. Olha! Quando eu fiz 15 anos, numa família muito simples, né? Mas a minha mãe fez um bolinho e os meus amigos da escola vieram e eu ganhei um diário. E eu comecei a escrever neste diário. Então, eu escrevi as minhas emoções, as minhas, os meus questionamentos, né? E tudo eu escrevia no diário. É muito lindo, eu tenho esse diário até hoje. Sim, Rodrigo, eu tenho esse diário até hoje. Que legal. E eu terminei ele todo e daí eu comecei a escrever em outras coisas. Eu sempre tive o hábito de escrever muito. Então eu escrevo hoje, eu tenho um caderno que eu escrevo tudo. Eu escrevo muito na minha agenda também, né, para as coisas de trabalho, os insights de trabalho, eu escrevo na minha agenda. Tá? E aí, as minhas coisas pessoais, né, aquilo tudo que me chega, né, dentro da espiritualidade, dentro das minhas meditações, os insights que vêm, né, eu escrevo num caderno à parte. Entendi. Então, eu tenho esse hábito e daí eu revisito aquela coisa que eu escrevi, sabe? Período de pandemia, por exemplo, Rodrigo, foi um período que quase todo mundo sentiu bastante, Sim. né? Eu aproveitei para estudar muito e fiz isso, estudei muito, e eu também escrevi bastante, sabe? E eu tinha os insights como se meu pai estivesse falando comigo. Os insights, né, assim, da espiritualidade. O meu pai já foi embora tem 24 anos.
que ele partiu, né? Mas ele está tão presente comigo e eu sinto isso, aí eu fui escrevendo como se ele estivesse conversando comigo. Sei. E eu registrei isso tudo e transformei isso num livro, né? Olha. Que se chama Cartas de Meu Pai, né? Eu lancei esse livro ano passado, se chama Cartas de Meu Pai, né? E são as mensagens que eu recebia do meu pai. Então eu tenho o hábito de escrever. Isso é muito bom quando a gente quando a gente sente, a gente materializa aquilo, Sim, porque a ideia é essa, né? sim. Quando fica só aqui, fica num campo muito sutil, né? Aí, quando eu recebo tudo aquilo da espiritualidade e eu materializo escrevendo, aí eu revisito aquilo e coloco uma ideia, algum assunto que me veio em prática, putz, isso é uma propulsão, sabe? Sim. Aquela mola propulsora para muitas coisas lindas na vida da gente, né? Eu, Então, esse é o meu diário mágico, né? sim, eu penso, Ruth, hoje, né, que a prática de um diário, né, da gente escrever sobre a nossa vida, é a prática da gente endossar as nossas narrativas. E que esse não é só um poder de gerência de recursos que vai se intensificando cada vez mais, porque o indivíduo que ele está escrevendo sobre o dia a dia dele, ele está muito mais consciente do que ele tem como poder pessoal, de quais são os desafios dele, como que as coisas têm que se aplicar, né, e mesmo as ansiedades dele, mesmo os questionamentos, será que eu vou conseguir fazer isso, será que vai dar certo, etc e tal, isso tudo sendo registrado vai dando um lastro dessa tomada de decisão. Então não é uma tomada de decisão que ela é imediata, ela já está sendo premeditada, mesmo que seja inconscientemente, mas ela tá sendo premeditada dentro daquele diário, porque o registro dessas ideias, desses pensamentos, desses sentimentos, ele vai fortalecendo cada um dos atos do indivíduo. Então, para mim, hoje, a escrita de um diário é um ato de poder pessoal. E muitas vezes eu vejo que, né, os próprios ouvintes do Diário Mágico, que eles chegam para mim e falam assim, nossa, Rodrigo, eu não tinha diário, eu comecei a fazer por causa de você, então eu sempre soube da importância, mas eu nunca atentei tanto para fazer isso e tudo. Eu vejo que ainda tem muito uma coisa de, não, o registro do diário é o registro dos resultados da minha prática para eu ter um parâmetro ao longo do tempo. Sim, mas ele tem um impacto muito maior dentro da gente, não só no nível organizacional, mas no nível de gestação, né? De fato ganhar potência para se expressar no mundo, né? E aí essa é uma parada que a gente só consegue observar depois que a gente já tem um tempo de prática, porque não é uma coisa imediata, né? Não vou começar a anotar para ganhar poder pessoal, né? Não, começo a anotar para me organizar e ao me organizar ganho esse tipo de poder, e aí eu não sei, né, fazendo um link com o principal do nosso papo, eu não sei que tipo de planeta a gente está endossando nisso, se é um Mercúrio, né, ou se nesse nível de comprometimento e de disciplina a gente também tem um Saturno sendo fortalecido ali, mas de uma certa forma é uma atividade da gente para conosco mesmo e que, né, vai fortalecendo esse compromisso pessoal, sabe? Eu acho isso muito bonito. Muito, muito lindo. E esse fechamento, né, que você fez assim, né, depois de eu ter falado tanto, nossa, maravilhoso, é isso mesmo. Aí vem, né, todas as coisas, você vem a capacidade de receber, que eu diria que pode ser de Júpiter, que é aquele que nos instrui, que nos traz os conhecimentos, né? Eu recebo, eu racionalizo aquilo através da escrita, que é Mercúrio, né? E eu mantenho a disciplina. Eu vou para a ação, não. Primeiro eu vou para a ação com Marte e a disciplina que eu quero ter, que é de Saturno, né? E nisso tudo eu vejo uma beleza muito grande, eu coloco a amorosidade, porque eu sei que eu estou construindo de Vênus, né? Sabe? Então é assim, é mesmo, são todas as forças que estão ligadas neste processo de receber, de raciocinar, de escrever, de registrar, de revisitar, de colocar em prática, de ter disciplina. É muito lindo, é método, né? Sabe? Que a gente recebe de cima.
É isso, né? E é isso, sim. Eu acho que para mim, né? E eu falo sempre isso no consultório. Para mim, aquelas atividades que a gente faz para nós mesmos e que, se a gente parar de fazer, não afeta ninguém ao redor, são as atividades mais importantes da vida. Porque é a disciplina, né, de fato do indivíduo consigo e é o comprometimento. Né? Tem muita gente que tem uma facilidade muito grande de se comprometer com aquilo que vai acarretar responsabilidade sobre os outros. Então, eu chego no horário porque isso vai impactar o outro. Eu faço determinado hobby porque tem alguém para apreciar. Mas aquilo que a gente faz na nossa vida privada e de forma íntima e que depende só de nós mesmos, a gente consegue levar essas tarefas por meses e meses e anos a fio, né, isso para mim prova um verdadeiro afeto e autoestima, né, autocuidado. Né? Então, se a gente estava falando de autoconhecimento no início do nosso papo, né, eu acho que uma prática sistemática de um diário mágico é uma das melhores formas de adquirir autoconhecimento, né, de forma refinada. Sim, mas quando eu melhoro, quando eu me trabalho, quando eu me construo, quando eu melhoro a mim, né, no meu mundo particular, na minha mente, eu observo a minha mente, que tem dia que fica produzindo umas coisas tão esquisitas, Sim. né? E eu falo, não, eu não quero isso não é meu, Legal. eu não quero isso. E as minhas emoções também, eu fico observando as minhas emoções, e quando eu melhoro todos esses sentimentos, esses pensamentos, né, porque é o meu mundo íntimo, que são os meus pensamentos e os meus sentimentos, é o meu mais profundo, né, a minha casa 8, aquela casa que eu vou lá no fundo observar as coisas. Legal. E quando eu vou lá no fundo observar isso tudo, Rodrigo, eu transformo. E na medida que eu transformo, o mundo ao meu redor está sendo transformado também. Com certeza. Excelente. Com certeza. Excelente. Né? Então, é meu mundo, é minha responsabilidade. Mas na medida que eu melhoro o meu mundo, eu estou contribuindo para que esse mundo fique melhor. Maravilhoso. Não é? Eu acho isso maravilhoso. Isso tem, inclusive, uma filosofia japonesa que fala sobre isso, né? Para gente que já visitou o Japão, e a gente sabe de tantas coisas lindas daquele país, né, Rodrigo? Então, tem uma filosofia que eu não me lembro agora o nome dela, que é assim, né? Eu melhoro o meu mundo interno, eu trabalho com um trabalho que a minha família faz há séculos que ela trabalha, por exemplo, na reconstrução de uma louça, de uma cerâmica, e eu trabalho naquilo, e eu acredito que com aquilo, que parece tão pequenininho, eu estou melhorando o mundo à minha volta. Eu estou dando a minha contribuição para que o mundo seja melhor, né? Que legal. Então, é por aí, eu acho, né? A gente fala assim, vou construir meu mundo interno e tal, e deixa o mundo para lá, não é? Né? Eu vejo, assim, que na medida que eu melhoro, eu ajudo o mundo a ser melhor também. Se eu tenho pensamentos melhores, se eu tenho a minha emoção melhor, então eu saio aí para fora e as pessoas vão ver que eu estou irradiando uma energia diferente. Sim. Né? Sim. Que não é energia de raiva, não é energia de estado depressivo, de estar muito infeliz, não, né? Porque eu estou melhorando, eu estou construindo o meu mundo interno, né? Legal. Ruth, para quem nos ouviu até aqui, que tipo de conselho você tem para dar, né? Uma mensagem final. Conselho, Rodrigo. Olha, conselho, eu acho que, mas uma observação, né? Que tudo primeiro parte, claro, do autoconhecimento, né? Tudo. Mas se eu não tiver uma disciplina na construção, se eu não souber, eu tenho autoconhecimento, mas se eu não tiver a vontade forte e a disciplina para chegar num lugar onde eu quero, não vai para lugar nenhum. Boa. Então, eu tenho que saber onde eu estou, onde eu quero chegar, né? O que é necessário eu fazer neste caminho e ter a disciplina diária para a construção disso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter um plano de ação para a vida. É escrever onde eu estou,
onde eu quero chegar, o que é necessário eu fazer neste caminho que é da minha competência, né? Eu estou construindo o ser humano que eu quero ser, né? Então, o que é necessário é ter disciplina, ter vontade forte. Eu acho que é por aí. Excelente. E eu tenho que tomar as rédeas da minha vida. Eu sou o responsável. Tudo que eu vivi até agora refere-se a resultado daquilo que eu plantei, né? Só que daqui para frente eu quero ter a consciência do que eu estou plantando para eu colher coisas boas ali na frente. Excelente. Tanto a nível emocional, mental, espiritual e material. Como que o pessoal te encontra no Instagram, Facebook, Twitter ou não, ou WhatsApp? Como é que o pessoal escutou, gostou, quer conversar mais, quer acompanhar o que você tem feito, ou quer marcar às vezes uma consulta? Como é que é? Olha, eu estou no Instagram, né, como Ruth, com TH, Mari, M-A-R-Y, M Ventura, Ruth Mari M Ventura, né? Ótimo. No Instagram, no Facebook, eu tenho o Twitter também, que é Ruth Mari Ventura, né? E é isso, sabe? Eu tenho um pouco lá de orientações diárias que eu faço sobre o céu do dia, né? Eu já fiz, no início do ano, eu iniciei um projeto, eu fiz durante 100 dias, ininterruptos, eu fiz lives todas as manhãs no Instagram, primeiro iniciando, era coisa curta, de 20 e poucos minutos, então eu iniciava com observar, analisar o céu do dia, né? E depois eu também dava uma meditação a respeito daquele contexto astrológico do dia, né? Então dava meditação e finalizava. Eu fiz isso durante 100 dias. Eu estou querendo muito voltar agora novamente, né, Rodrigo, a fazer isso, porque primeiro, tudo que eu faço, primeiro eu vejo assim se isso está sendo benéfico para mim. E se aquilo que eu estou fazendo, eu estou praticando. Então, todas as minhas lives eu falava sobre algumas coisas, né? Então, eu sempre pensava, mas eu estou praticando isso, né? O meu discurso tem que estar coerente com as minhas atitudes. A minha intenção tem que estar coerente com as minhas atitudes. Então, eu estou juntando de novo o material, né, que eu produzo para eu começar a fazer isso também, porque isso foi muito bom para mim e para muitas pessoas que assistiram, assim, as lives quase que diariamente, né? Tá? Que legal. Maravilhoso, querida. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, ter compartilhado muito do seu conhecimento aí. Foi muito legal, foi muito esclarecedor. Rodrigo, eu que tenho que agradecer a você, né, e pelo convite que você fez, sabe, agradecer ao universo, né, por ter te direcionado neste caminho tão maravilhoso e que são tão poucas pessoas que trilham esse caminho que você decidiu trilhar, né? Você decidiu ouvir a voz do seu coração, a voz da sua espiritualidade, né? Para trilhar esse caminho. Porque tem que ter a gente tem que ter, né? Muita determinação, porque é algo muito diferente. Todo mundo esperava que você fosse um médico, um engenheiro, um arquiteto, alguma coisa assim, né? Um advogado ou alguma coisa assim. Não, você trilhou este caminho da espiritualidade. Então, olha, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo Diário Mágico, né? E que isso continue contribuindo com a vida e o crescimento e a evolução de muitos seres. Gratidão. Muito obrigado. Obrigado você, maravilhoso. Foi muito gostoso o nosso papo. Muito obrigado. Para mim também, viu? Que ótimo. Aí sim, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. Gravar com a Ruth foi muito legal, eu aprendi demais. A astrologia védica é um tema fascinante, é impressionante o tanto que a gente ouve pouco falar, né, sobre essa vertente dentro desse nosso meio ocidental. É claro que a gente tem assim, um boom do estudo de astrologia hoje em dia, tanto da moderna quanto da tradicional, mas ouvir falar de astrologia védica, né, de Jyotish, é muito interessante porque
abrem outras perspectivas, outros paralelos. É isso. O Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador, tal como o Guilherme Neves é o nosso editor desde sempre. E como ilustrador dos nossos capas, a gente tem o João Paulo Ponciano. Você pode conferir nós três, os nossos arrobas estão aí na postagem. E é isso, anotem os seus resultados. Leful Podcasts.